As vocações religiosas são sal da terra e luz do mundo. Hoje, no mês vocacional, vamos orar especificamente pelas vocações religiosas através do preciosíssimo sangue de Cristo. Você sabe por que os religiosos são o sal da terra? Você conhece os diferentes carismas na igreja? Hoje vamos descobrir a missão dos religiosos, compreender a diversidade de carismas e orar pelos seminários e casas de formação. Se você admira os religiosos, se quer apoiar as vocações, se deseja que a igreja floresça, fique até o final. Esta oração pode despertar muitas vocações religiosas. Irmãos e irmãs, continuamos celebrando o mês vocacional. Ontem oramos pela vocação à vida consagrada. Hoje vamos focar especificamente nas vocações religiosas. As vocações religiosas são chamados específicos dentro da vida consagrada. Incluem sacerdotes religiosos, irmãos religiosos, religiosas contemplativas, religiosas apostólicas, missionários religiosos. Os religiosos são sal da terra porque preservam a fé autêntica, conservam a tradição apostólica, mantêm viva a chama do Evangelho, protegem a Igreja da corrupção, transmitem a sabedoria cristã. Os religiosos são luz do mundo porque iluminam com o testemunho, orientam com a sabedoria, guiam com o exemplo, evangelizam com a palavra, transformam com a caridade. O preciosíssimo sangue de Cristo sustenta as vocações religiosas, purifica o coração para o chamado, fortalece na resposta generosa, santifica a vida religiosa, frutifica os carismas, multiplica as vocações. Hoje vamos orar para que floresçam as vocações religiosas em toda a igreja. Vamos orar pelos religiosos como sal da terra e luz do mundo. Senhor Jesus, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pelos religiosos como sal da terra e luz do mundo, sal que preserva a fé. Senhor, fazei que os religiosos sejam guardiões da fé apostólica, conservadores da tradição sagrada, preservadores da doutrina pura, defensores da verdade católica, transmissores da sabedoria cristã, sal que purifica a Igreja. Senhor, fazei que os religiosos purifiquem com o exemplo santo, corrijam com a caridade fraterna, renovem com o fervor apostólico, reformem com a vida evangélica, santifiquem com a oração constante, sal que dá sabor à vida. Senhor, fazei que os religiosos tornem atrativa a vida cristã, demonstrem a alegria do Evangelho, manifestem a beleza da santidade, revelem o sabor da vida eterna, inspirem outros ao seguimento. Luz que ilumina as trevas. Senhor, fazei que os religiosos sejam faróis na escuridão do mundo, estrelas que orientam os perdidos, tochas que dissipam as trevas, lâmpadas que guiam os passos, sóis que aquecem os corações, luz que revela a verdade. Senhor, fazei que os religiosos ensinem a verdade com clareza, preguem o Evangelho com coragem, testemunhem Cristo com fidelidade, evangelizem com sabedoria, catequizem com paciência, luz que transforma o mundo. Senhor, fazei que os religiosos transformem a sociedade com o amor, renovem a cultura com os valores cristãos, humanizem as estruturas com a justiça, pacifiquem os conflitos com o perdão, esperancem os desesperados com a fé, luz que atrai para Cristo. Senhor, fazei que os religiosos atraiam as almas para vós, despertem vocações pelo exemplo, inspirem a santidade nos outros, conduzam os pecadores à conversão, levem todos ao vosso coração. Pelo vosso sangue, que todos os religiosos sejam sal da terra e luz do mundo. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pelos diferentes carismas na Igreja.
carisma contemplativo. Senhor, abençoai os contemplativos, que se dediquem totalmente à oração, que sejam coração orante da Igreja, que intercedam pela humanidade, que contemplem vossa face, que antecipem a vida celestial. Carisma apostólico. Senhor, abençoai os apostólicos, que evangelizem com zelo ardente, que preguem o Evangelho corajosamente, que plantem a igreja onde não existe, que convertam os corações, que multipliquem os discípulos. Carisma educativo. Senhor, abençoai os educadores, que formem integralmente os jovens, que transmitam a sabedoria cristã, que desenvolvam os talentos humanos, que eduquem para a cidadania, que preparem líderes cristãos. Carisma caritativo. Senhor, abençoai os caritativos, que sirvam aos pobres e doentes, que cuidem dos órfãos e idosos, que acolham os marginalizados, que defendam os oprimidos, que sejam mãos de Cristo. Carisma missionário. Senhor, abençoai os missionários, que levem Cristo aos confins da terra, que inculturem o Evangelho, que traduzam a palavra de Deus, que plantem comunidades cristãs, que sejam mártires, se necessário. Carisma franciscano. Senhor, abençoai os franciscanos, que vivam a pobreza evangélica, que amem a criação, que sirvam aos leprosos da sociedade, que preguem com simplicidade, que sejam menores entre os menores. Carisma dominicano. Senhor, abençoai os dominicanos, que preguem a verdade com sabedoria, que estudem para melhor evangelizar, que defendam a doutrina católica, que contemplem para dar aos outros, que sejam cães do Senhor. Carisma jesuítico. Senhor, abençoai os jesuítas, que busquem a maior glória de Deus, que sejam soldados de Cristo, que evangelizem a cultura, que formem líderes cristãos, que discernam em tudo. Carisma beneditino. Senhor, abençoai os beneditinos, que vivam o ora e labora, que preservem a cultura cristã, que sejam escolas de santidade, que equilibrem oração e trabalho, que busquem Deus em tudo. Carisma carmelita. Senhor, abençoai os carmelitas, que vivam na intimidade com Deus, que sejam místicos contemplativos, que intercedam pela Igreja, que ensinem a oração, que sejam profetas do Carmelo. Unidade na diversidade. Senhor, fazei que todos os carismas se complementem harmoniosamente, enriqueçam a Igreja Universal, colaborem na missão comum, respeitem as diferenças, manifestem a riqueza do Espírito. Pelo vosso sangue, que todos os carismas floresçam na Igreja. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pelos seminários e casas de formação, pelos seminários diocesanos. Senhor, abençoai os seminários, que formem santos sacerdotes, que sejam escolas de santidade, que desenvolvam vocações sólidas, que preparem pastores segundo o vosso coração, que multipliquem os operários da messe. Pelos seminários religiosos. Senhor, abençoai os seminários religiosos, que formem religiosos santos, que transmitam o carisma fundacional, que preparem missionários zelosos, que desenvolvam a vida espiritual, que fortaleçam a vocação específica. Pelas casas de formação feminina. Senhor, abençoai as casas de formação, que formem religiosas santas, que sejam berços de vocações, que desenvolvam a feminilidade consagrada, que preparem missionárias corajosas, que multipliquem as esposas de Cristo. Pelos noviciados. Senhor, abençoai os noviciados, que sejam tempos de discernimento, que purifiquem as intenções, que fortaleçam a vocação, que desenvolvam a vida espiritual, que preparem para os votos. Pelos formadores. Senhor,
Abençoai os formadores, que sejam pais e mães espirituais, que discernam com sabedoria, que acompanhem com paciência, que corrijam com caridade, que sejam exemplos de santidade. Pelos seminaristas, Senhor, abençoai os seminaristas, que cresçam em santidade, que se preparem integralmente, que desenvolvam a vida espiritual, que estudem com dedicação, que perseverem até o fim. Pelas noviças e postulantes, Senhor, abençoai as noviças, que discernam bem sua vocação, que se entreguem generosamente, que cresçam na vida espiritual, que se preparem para a missão, que sejam fiéis ao carisma. Pelos recursos materiais, Senhor, providenciai recursos para manter as casas de formação, benfeitores generosos, estruturas adequadas, bibliotecas bem equipadas, meios para a formação integral. Pela qualidade da formação, Senhor, concedei formação integral e equilibrada, professores competentes e santos, métodos pedagógicos eficazes, ambiente propício ao crescimento, acompanhamento personalizado. Pelas vocações tardias, Senhor, abençoai os que respondem em idade madura, programas específicos de formação, acompanhamento adequado, discernimento cuidadoso, integração harmoniosa. Pelo vosso sangue que floresçam os seminários e casas de formação. Pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, eu consagro todas as vocações religiosas. Consagração dos religiosos existentes. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todos os religiosos e religiosas do mundo, que sejam sal da terra e luz do mundo. Consagração das futuras vocações. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todas as vocações religiosas que surgirão, que respondam generosamente ao chamado. Consagração dos carismas. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todos os carismas religiosos, que se complementem na unidade da Igreja. Consagração dos seminários. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todos os seminários e casas de formação, que formem santos religiosos. Consagração da missão religiosa. Senhor, eu consagro ao vosso sangue toda a missão dos religiosos, que evangelizem eficazmente. Declaração das vocações religiosas. Pelo preciosíssimo sangue de Cristo, eu declaro: as vocações religiosas são dons de Deus. Os religiosos são sal da terra e luz do mundo. Os carismas enriquecem a Igreja. Os seminários são berços de santidade. O mundo precisa de religiosos santos. Senhor, selai esta consagração com vosso sangue, que as vocações religiosas se multipliquem. Irmãos, apoiar as vocações religiosas exige ações práticas. 1. Orem diariamente. Rezem pelo aumento das vocações religiosas. Adotem um seminário ou casa de formação em oração. 2. Apoiem materialmente. Contribuam para a manutenção dos seminários. Ofereçam bolsas de estudo para seminaristas. 3. Promovam vocações. Falem sobre a beleza da vida religiosa. Incentivem jovens a considerar esta vocação. 4. Acolham religiosos. Recebam-nos em suas casas. Participem de suas atividades pastorais. 5. Valorizem os carismas. Conheçam diferentes congregações. Apoiem suas obras específicas. 6. Eduquem sobre vocações. Ensinem os filhos a valorizar os religiosos. Contem histórias de santos religiosos. 7. Sejam sal e luz. Vivam como cristãos autênticos. Sejam exemplos que atraem vocações. Hoje, façam algo concreto para apoiar as vocações religiosas. Termino com as palavras de Jesus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens,
Que o preciosíssimo sangue de Cristo multiplique as vocações religiosas, que os religiosos sejam sal da terra e luz do mundo, que todos os carismas floresçam. Se esta oração tocou seu coração, deixe nos comentários: sal da terra e luz do mundo. Compartilhe este vídeo para despertar vocações. Amanhã, domingo, celebraremos São Lourenço como exemplo de serviço. Ative o sininho para não perder. Que sua vida seja sal que preserva e luz que ilumina. Que você apoie e valorize as vocações religiosas. Os religiosos são tesouros da Igreja. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.